Você tem aí na sua casa, com você, do seu lado, uma criança que bate ou que não respeita direito as regras, o que é mais difícil de lidar? Pois é, esse foi um papo que gerou uma conversa longa com a Paty lá no Instagram e a gente trouxe ele aqui para esse canal também. Vamos conversar? Afinal de contas, tem criança difícil? Mas antes da gente começar esse papo, vou pedir para você, assina o canal, liga o sininho para que você receba sempre informações sobre quando a gente coloca um vídeo novo, porque a gente está falando sobre essas informações importantes a toda hora aqui no Tempo Junto. Criança difícil. Em tese, a gente nem colocaria essas duas coisas na mesma expressão, não é verdade? Mas olha só, existe sim crianças que são mais difíceis do que as outras. E uma coisa muito importante, não é culpa sua que fez alguma coisa errado, tá bom? A psicologia define como temperamento a relação que cada um de nós tem com as emoções, com a forma de lidar com as emoções. O que acontece? Cada um nasce com um temperamento diferente. E o que psicólogos que a gente vive pesquisando e conversando no Tempo Junto já nos alertaram é: Patrícia, tem criança mais difícil que a outra sim, ela vai dar mais trabalho e ela vai precisar ainda mais da ajuda de um adulto. E aí a gente foi pesquisar um pouco sobre isso, tem várias classificações de temperamento possíveis. Tem uma que fala sobre os 4 tipos de temperamento, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e qual é o outro mesmo? Melancólico. E aí eu conheço um outro, desculpa, que se chama... Você já ouviu falar do Enneagrama? Não. Aí já passa para 9 tipos diferentes. 9? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos do Enneagrama. Então, enfim, existem várias maneiras diferentes de você fazer essa classificação dos temperamentos, enquadrando a criança em difícil ou não, mas a gente não vai fazer desse um vídeo sobre como classificar a minha criança, por vários motivos. Primeiro motivo, porque a gente não tem formação para isso, a gente não é formado em psicologia. Segundo, porque apesar de não termos formações específicas, a gente sabe o quanto a questão de definir alguém pressupõe uma avaliação individual e o uso de escalas, de instrumentos passíveis de fazer a classificação, mas mais do que isso, a gente entende que é muito complicado você buscar uma classificação e aí você tem aquela questão do rótulo. Você define lá que a criança é colérica e pro resto da vida você fala, também ela é colérica, também... Vira justificativa para qualquer coisa. Então, enfim, a gente entende que não dá pra gente ficar... Nosso desafio aqui não é tanto, eu preciso ter a segurança de uma classificação para ter certeza se meu filho difícil é. Existe esse tipo de criança, não é culpa sua, você precisa saber lidar, mas mais do que isso, como você reage a essa situação, como você lida com essa situação e como você usa a atitude brincante para aprender a lidar com essa criança que tem que é mais difícil do que as outras e que precisa tanto da sua ajuda, da sua mediação para conseguir regular suas emoções, porque difícil não é sinônimo de incontrolado, né, Paty? Não é mesmo. Quer ver um exemplo disso? Qualquer criança passa pela birra, vai dizer que não. E nem por isso ela é uma criança difícil. Ela só é uma criança que está passando por uma etapa do desenvolvimento dela, onde ela pode ficar insatisfeita com uma coisa e ela não consegue nem controlar ainda a sua emoção, porque ela não tem o desenvolvimento para isso e ela não consegue expressar de outra forma, comunicar de outra forma essa insatisfação, a não ser fazendo a birra e gritando, e às vezes batendo, e às vezes mordendo o amiguinho. Exatamente. Todas essas reações que são típicas da birra e que não acontecem só aos 2 anos de idade, mas podem acontecer em outras etapas do desenvolvimento. A gente falou muito sobre birra num vídeo que se chama O que tem por trás da birra, que a gente vai deixar sugerido aqui. Então a gente não precisa repetir esse assunto, vai lá que você vai saber como é que a gente consegue lidar com a atitude brincante com a birra dos seus filhos. E aí, uma das questões que a birra mostra, ou que na verdade no momento de birra às vezes a criança faz, e que muita gente acabou sendo uma pauta do tal do papo que eu tive lá no Instagram que gerou esse vídeo, mas o que eu faço quando meu filho tá batendo ou tá mordendo os amigos? Morde ele também. Não, gente, não é morde também. E não é assim, chega em casa, mordeu, bateu, chega em casa, agora você vai ficar sem TV, ou agora você vai ficar sem sobremesa, ou qualquer outra coisa que não tem relação nenhuma com aquele fato que aconteceu, especialmente quando a gente tá falando de crianças pequenas, de 2 a 4 anos. Aquela atitude que você não se controla, na hora que você vê o seu filho ou batendo ou mordendo, você vai com raiva nele, tipo, sangue, o que você tá fazendo?
Primeiro ponto, gente, o conceito de moral, sabe, de certo ou errado, de eu estou machucando o outro e tal, também é uma coisa que não nasce pronto e as crianças desenvolvem ao longo do tempo, dos 18 meses até mais ou menos uns 40 meses, pelo que a gente andou pesquisando. Então tem crianças que logo, muito cedo aprende certo e errado, e aí ela não fica botando o dedo na tomada toda hora, porque aquilo tem consequência, ela não bate porque aquilo tem consequência, e tem crianças que demoram mais tempo, mais meses, pra entender que, pera, eu sou um, aquele é o outro, eu tô bater está magoando o outro. Pra criança que ainda não tem esse senso de moral bem desenvolvido, bater é mais uma atitude, levantou o braço e bateu. Forma de reagir, né? Então, se você tem uma criança, ou que é mais difícil, ou que tá com esse senso de moral não tão desenvolvido, tá demorando um pouco mais, não significa que você simplesmente também deixa bater. Bate, vai passar. Não é assim. Você precisa de exemplo, né? Não vai passar no seu filho, no outro não, né? Vamos combinar. E assim, aí você tem as crianças de 10, 8, 9 fazendo bullying. Tem 15 anos fazendo isso. Porque pegaram a agressividade como um jeito possível de se relacionar com o outro. Mas então assim, desde pequeno, você não vai simplesmente aceitar que a criança vai bater porque ela não sabe ainda o conceito de moral. Ou, veja bem, ela ainda é pequena. Ela tá frustrada, tadinha. Então a gente tem que respeitar a criança, deixar ela se expressar, mas se expressar batendo no outro é errado. Então o que você pode fazer? Dar o seu exemplo. O exemplo é melhor pra criança pequena do que a sua fala. Ela entende mais o que você faz do que o que você fala. Parênteses. Olha que coisa importante do não bata nos seus filhos. Não é? Verdade total. Então assim, uma coisa importante pra você fazer. Dizer pro seu filho, filho, não faz isso. Dizer com calma, dizer tranquila, não faz isso. A criança vai lá e continua batendo. Chamar seu filho de novo e dizer, filho, olha. E aí, usar um primeiro argumento de convencimento, além de você falar não faça isso, e você mantendo sua calma, que é, olha o amigo, tadinho, tá chorando, ficou triste. Falar um pouquinho da empatia com o outro, por mais que a criança não tenha sofisticação cognitiva para entender isso. O seu exemplo, o fato de que você tá chamando a atenção do outro, que o outro teve uma reação, já vai começar a ser introjetado pela criança. Aos poucos você continua fazendo uma questão que é o seguinte, você fala pra criança, filho, se você não tá conseguindo se comportar, porque você tá batendo no amigo, o amigo tá ficando triste, a gente vai ter que ir embora. Que pena, você não vai conseguir mais brincar hoje, né? Você não tá conseguindo se comportar. E até que se a criança continua batendo, você simplesmente pega a criança e vai embora. Sai daquela situação, mas não deixa a criança batendo, não deixa a criança mordendo, faz e vai passar. Trate com calma, vai dando exemplo e aos poucos você vai conseguindo superar a situação, porque de fato a criança amadurece. E se a criança for realmente difícil e não responder essas questões, aí tem um capítulo que a gente vai falar até mais daqui a pouco, que é procurar ajuda. Você percebeu que a Paty deu algumas dicas legais de como a gente, que é adulto, tem que agir? É sempre importante lembrar, você já foi criança. A criança nunca foi adulto. Então, você não tem que esperar que ela haja como você. Então, a primeira coisa é entender essa fase que ela tá passando e tudo que a gente falou até agora ajuda você a entender a fase do seu filho. Depois, respira fundo e mantenha a calma. Porque com a calma você vai mostrar pra criança que você respeita o que ela tá sentindo, respeita o que ela tá passando e que você na verdade tá querendo entender e ajudar. E não só ficar com raiva, e não só cortar, e não frustrada, ou puxar a criança, ou tá achando. É aquela coisa, esse menino bate. Você é assim, você é assim, você bate. Não é assim, né? Tem criança que judia do outro, aí fica a criança lá que judia. A sua raiva não vai fazer nada além do que alimentar ainda mais a situação. Exatamente. Então, respira, não tenha raiva, compreenda. O principal é você ter carinho, é você ter amor por essa criança, é você não deixar que aquela situação cubra o fato de que você ama demais esse seu filho, que você quer, na verdade, ajudá-lo a passar por essa fase. É fácil você saber disso, porque você sabe como você quer ser tratado. Todo mundo quer ser bem tratado, ninguém quer ser maltratado. Né? Espero, não é? Oi? Né? Então você se coloca no lugar do seu filho. Como você gostaria de ser tratado se você estivesse nessa situação de irritabilidade, nessa situação de não conseguir se controlar direito? Você não quer que ninguém te dê bronca, você não quer que ninguém aponte o dedo pra você, você quer ser compreendido. Seu filho também. Outra coisa, gente, vai acontecer isso uma vez? Vai. Vai acontecer de novo?
Vai. Vai acontecer muitas outras vezes? Vai. E o que você vai fazer? Repetir, 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 repetir. Sabe aquele desenho que seu filho assiste todo dia e repete, repete? Então, a repetição é muito importante para a criança aprender as coisas. Quanto mais você repetir, você vai ter que repetir, mais ela vai aprender e incorporar isso na vida dela. Existe um psicólogo que a gente adora, que se chama Lino de Macedo. Ele sim, psicólogo, especialista em desenvolvimento infantil. E uma coisa que ele fala que pode ser assim, o seu mantra para essas situações. Quanto mais uma criança é difícil, quanto mais uma criança está passando por uma situação difícil, mais ela precisa do seu abraço, do seu aconchego. E aí, gente, posso falar uma coisa em cima do que a Paty falou? Vai ter horas que você vai perder a calma. Tudo bem, tá bom? Faz parte, a gente é humano, não somos seres super extraterrestres, super poderosos que sempre conseguem manter a calma. Mas eu posso falar uma coisa, a prática da atitude brincante, que a gente vive falando aqui no tempo inteiro, ajuda e muito a gente, colocando ludicidade, colocando brincadeira na vida, a conseguir ser mais calma por mais tempo. E é uma estratégia nossa de conseguir manter essa calma que a gente tá falando, mesmo sabendo que de vez em quando vai dar uma escapada, tá bom? E assim, indo um pouquinho mais, a gente falou da birra, a gente falou dessa questão de como é que lidar com a criança em situações de dificuldade, mas tem horas que assim, a criança entra no mode fúria on, né? Nada parece funcionar. A fúria é difícil. Gente, eu já passei pela fúria. Eu já lidei com criança com mode fúria 1. Vocês conhecem a Cururuca, minha filha do meio. Esta menina, ela se debatia, às vezes ela estava irritada na hora de trocar a fralda pro bebê, gente, na hora de trocar a fralda. Ela se debatia de tal forma que ela espumava pela boca. Sério, ela parecia um cachorro raivoso. Ela espumava pela boca assim, de raiva, e se debatia que eu tinha que me debruçar em cima dela pra segurar, pra conversar com ela até ela. Eu conheço a criança hoje, gente, veja bem. É outro ser humano hoje, mas naquele momento, às vezes a gente tinha medo. Eu falava, meu Deus, essa menina vai ser complicada. Só que não, tá? Continuando. Então, como é que a gente faz para essa questão de administrar a fúria, né? A gente tá falando aqui o tempo inteiro que o primeiro passo é não aceitar que a fúria é uma coisa passiva, aceitável. A gente não pode proibir a criança de sentir as coisas, mas a gente pode ajudar ela a controlar as emoções. Mas não é que a gente pode, a gente tem que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Porque as crianças não nascem com as emoções controladas, elas não sabem controlar as emoções, elas aprendem a controlar as emoções. Aliás, assim, se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre como é que as crianças se desenvolvem, então a gente tem um workshop online gratuito chamado Que Pai ou Mãe Você Quer Ser, que vai estar nesse lugar assim que o dedo da Paty está apontando no cartão aqui, mas é que é um treinamento que a gente fez que fala justamente isso, toda essa temática que a gente está tratando aqui hoje sobre entender o desenvolvimento das crianças e como agir, como se comportar e como botar mais brincadeira no dia a dia para conseguir ajudar as crianças a desenvolverem, e um aspecto fundamental é justamente controlar as emoções. Então, alguns truques que você pode fazer para isso, para ir aprendendo a lidar com os momentos de fúria em casa. Primeira coisa, você calma, tá bom? Você vai precisar que a criança aprenda estratégias para ela se defender. Então aqui em casa eu já falei muito sobre o calma, 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 uma música que eu descobri, que eu canto e que a Gabi, quando começa a ouvir, ela já se acalma normalmente. Então uma música me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou aqui em casa, mas o que a escola da Gabi propôs e a gente repete aqui, é a prática de yoga com criança pequena, para aprender a respirar. Então a Gabi já sabe algumas posturas, e o principal das posturas que ela sabe é que ela fala: respira, mamãe, respira. E a proposta da escola, que eu acho incrível, é justamente colocar 5 minutinhos de yoga todos os dias na vida da criança, para a criança parar por 5 minutos e sentir a sua respiração. Eu acho que é uma coisa assim, fundamental das crianças aprenderem, né? E com esse respira, mamãe, tem, por exemplo, uma brincadeira que a gente faz quando ela tá muito nervosa, que eu falo assim: posso fazer o caminho da lagarta? Aí ela: pode, mamãe. Ela já me dá a mãozinha, tá? Ela tá lá nervosa, mas ela já sabe que ela tá tentando se controlar. Então funciona comigo, com minha filha, porque é um processo, né, gente? Não foi dia acorda, né? assim. Não foi assim. Assim, a lagarta foi passear e foi até a sua mão, mas aí ela se cansou e foi andar de novo. Aonde será que essa lagarta vai? Só que ela, quando vem pra cá, você faz... E quando volta... E você vai fazendo isso forte, e a criança vai fazendo também. Então é um jeito lúdico de fazer. Aí eu invento histórias minhas da lagarta que foi andando na mão e passa no morro e desce. Fico inventando muitas histórias, mas o mais importante é ela respirar.
Outra dica, o cantinho da calma, que é você ter na sua casa um lugar onde todo mundo, inclusive os adultos, vão quando estão extremamente nervosos. Então, primeiro, você admite pra criança que nervosismo, fúria, o que quer que seja, porque tem gente que explode. Eu não explodo, eu não sou uma pessoa de explodir muito, eu guardo mais as coisas. Meu marido é mais explosivo. Então, assim, explodir faz parte do temperamento. Então, se a pessoa vai explodir, o adulto vai explodir, ou tá numa situação de estresse e tal, ele vai pro cantinho da calma. E a criança começa a ver que aquele é o lugar que todo mundo da casa vai quando tá estressado. Com essa existência desse canto que todo mundo vai e cada um faz uma coisa, meu marido vai ler, eu fico quieto ouvindo música, você pode escrever, você pode fazer qualquer coisa. A criança pequena percebe que aquilo tá acontecendo e, por exemplo, com a Gabi também já funciona aqui em casa. Quando ela tá muito nervosa, eu falo assim, Gabi, calma, você quer ir pro cantinho da calma? Aí ela, eu quero, mamãe, eu tô nervosa. Que aí já vai a última dica, que é ajudar a criança a nomear as emoções. A gente lá no site tem vários exemplos de brincadeiras sobre como lidar com as emoções, que vai desde o tira um selfie da criança, faz cara de feliz, faz cara de triste, faz cara de susto, faz cara de zangado. Então você tá brincando de tirar selfie, a criança tá se vendo, mas você tá mostrando e ela tá exercitando que existem diferentes emoções. Isso vai ajudar lá na frente a criança a falar, mamãe, eu tô nervosa, ou eu tô qualquer coisa do gênero. E aí ela vai pro cantinho da calma e vai lidar. Então assim, nada disso que eu tô falando, gente, é fácil. Nada disso é fórmula, especialmente se você tem uma criança difícil. Mas são todas situações que a gente pode desenvolver e pode praticar com muita repetição, com muito exemplo, para que de fato a criança que é difícil não seja uma criança incontrolada. Essa combinação de coisas que a gente está falando aqui vai ajudar você a encontrar o eixo, o equilíbrio aí na sua casa. Cada casa de um jeito, cada realidade uma realidade. Eu queria poder dizer para você tem uma fórmula, não tem. O que eu posso dizer aqui, que a Paty já falou, que o adulto carinhoso é importante e a atitude brincante com a criança também é muito importante. Você vai ter que repetir muito, vai ter que fazer muito, vai ter um exercício de paciência, vai ter hora que você vai querer enfiar a cabeça em algum lugar e gritar. Você ir pro seu cantinho da calma, por favor, e assuma isso, vai gritar, sai de casa, deixa a criança com outra pessoa, encontra o seu próprio equilíbrio pra você poder saber lidar com essa criança difícil. E olha, de novo, eu já falei aqui, eu acho que é a terceira vez que eu falo nesse vídeo, a culpa do temperamento do seu filho não é sua. E nem dele. Exatamente, é um dado, é um ponto, é um fato da equação, tá bom? Exatamente. A gente só precisa administrar. E se você, depois de ver esse vídeo todo, ainda tá falando, meu Deus, será que comigo vai funcionar? Ou eu acho que não vai funcionar? Primeiro que a gente admite aqui, a gente já falou isso outras vezes, a gente não sabe tudo, a gente não sabe a fundo sobre esse assunto. Então é muito importante que se você perceber que a coisa na sua casa fica mais caótica do que deveria, peça ajuda, tá bom? Vai procurar alguém que possa te ajudar, que possa trabalhar com você e com seu filho sobre isso. Tem horas que um papo com um psicólogo, gente, ajuda muito. Tanto, sem preconceito de papo. Exatamente, por isso eu quis falar isso. Sem preconceito de papo com esse psicólogo. Só vou no psicólogo se tiver problema, sabe? Aí tem que ter um... Não, o psicólogo é um especialista naquilo. Antes do problema. Exatamente. E às vezes não é nem uma questão do psicólogo tratar a criança, é o psicólogo te dar conselhos sobre como você age naquela situação. E aí não é um livro que te deu uma dica, não sou eu ou alguém do internet te dando uma dica, é alguém que conhece você e o seu caso dando uma dica que funcione pra você e pro seu caso, falando obviamente de bons profissionais, né? Exatamente. E aí dessa forma você vai adquirir maturidade, seu filho vai adquirir maturidade, e maturidade é a chave para vocês poderem lidar melhor com todas essas situações, com a situação de uma criança mais difícil em casa. E sabe o que também ajuda? Ajuda você compartilhar histórias, ajuda você falar o que está acontecendo com você. Porque daí você percebe, como eu dei meus exemplos, como a Paty deu os exemplos dela, acho que tá todo mundo no mesmo barco. E todo mundo pode ajudar um ao outro contando as suas histórias. Então aproveita, a gente tem um espaço aqui embaixo, comenta, conta as suas histórias. A gente não vai dizer que a gente vai responder todas as suas dúvidas, mas a gente vai ler e a gente vai conversar com você. E a sua história pode ajudar a de outra pessoa, a de outra né? pessoa, exatamente. Curte esse vídeo de novo, porque quanto mais você curtir esse vídeo, mais pessoas vão ter oportunidade de ver e de discutir esse assunto que às vezes é tão delicado nas famílias. E se esse assunto te interessa, eu super recomendo que você veja o vídeo que tá aqui embaixo, que são 4 passos para controlar as emoções. Super legal e que dá continuidade a esse assunto que a gente tá falando. Tchau, tchau!